Agora, 6h01 dessa quarta-feira, obrigada pela sua companhia. Eu vou abrir o programa com um fato que marcou, aliás, mudou toda a história cultural do Nordeste. Porque exatamente num dia como hoje, 27 de julho, só que em 1938, foi a data da emboscada que matou Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. Aliás, o cangaceiro mais famoso da história, tá vendo ele aí na tela? Pois é. Lampião nasceu em 4 de junho de 1898, na cidade de Serra Talhada, no interior de Pernambuco, uma cidade marcada pelo sofrimento, da seca e da miséria. Agora, o detalhe é que Lampião, aos 21 anos, gente, ele era artesão, era alfabetizado e usava óculos. Está vendo aí na tela? Ele usava óculos. E essas três coisas eram muito raras para o padrão da época, numa região pobre, como ele vivia. Mas Lampião tinha esses atributos. Agora, como começou a história de Lampião? Vamos colocar a próxima foto? Essa é a família de Lampião, uma família grande, numerosa, e a família dele vivia em conflito com outras famílias locais. A vizinhança era rodeada, acusava, brigava, aquelas brigas de vizinho que vão ficando mais sérias com o tempo, até que um certo dia, em confronto com a polícia, o pai de Virgulino morreu baleado pelos policiais. Bom, aí mudou tudo, né? Tem uma outra foto? Isso, essa foto aí que é da família também, do bando. Lampião formou o seu próprio bando e jurou vingança pela morte do pai e passou a ser o inimigo número 1 da polícia. Aí realmente começava a história de Lampião. Mas você sabe por que ele era chamado de Lampião? Nós ouvimos tanto falar de Lampião pelo Nordeste afora como um justiceiro, Robin Hood brasileiro, olha, mas não era nada disso. Para começar, ele era chamado de Lampião porque ele modificou um fuzil, que é uma arma muito potente, de tal forma que o tiro saía tão rápido, mas tão rápido, que provocava faísca e quase que iluminava a arma no momento do tiro. Ela era super aquecida. Então, com esse brilho que ele atirava muito, olha a foto dele aí, em pleno bando, já estava com Maria Bonita nessa época, na hora de dar o tiro, a arma acendia, digamos assim, por causa do superaquecimento, parecia um lampião. E como ele atirava demais, ficou marcado, lá vem Lampião. E foram 19 anos, a história mais longa de um grupo de cangaceiros dedicado, esses 19 anos dedicados ao crime. Isso para vingar a morte do pai, no início, né, supostamente. Mas isso se mudou numa história realmente de criminalidade. Porque o bando de Lampião, vamos para a próxima foto? O bando de Lampião, tá vendo essa casa aí, ó? Eles assaltavam, saqueavam, matavam, roubavam, estupravam, sequestravam, invadiam as fazendas, ou seja, era um verdadeiro terror. Essa casa que você está vendo aí na tela foi uma casa que abrigou o bando de Lampião. Claro que não voluntariamente, porque nada era feito de forma voluntária, mas essa foi uma casa no Nordeste que abrigou o bando de Lampião. E vale lembrar para você que a única cidade da história do Nordeste, olha aí, eu que estou estudando, Maria Bonita, ele com a turma dele, sempre numa posição de comando, Virgulino Ferreira da Silva, mas a única cidade que resistiu ao bando de Lampião foi a cidade de Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte, nosso vizinho aqui. A única, tanto que existe em Mossoró o Memorial da Resistência comemorando a luta da população que não deixou o bando de Lampião invadir, e Lampião, obviamente, se rendeu a eles. Agora, é impossível falar de Lampião sem mencionar Maria Bonita, né? A musa dele, aliás, a primeira mulher da história do cangaço, olha ela aí na tela, apesar de sertaneja, olha toda a sua graça, a sua feminilidade e a sua força característica da mulher nordestina. E a história de Maria Bonita e Lampião é muito interessante, porque Maria Bonita, aliás, Maria Gomes de Oliveira, Maria Bonita foi um apelido dado carinhosamente por Lampião,
ela era casada com um senhor do Nordeste, mas era um casamento fracassado e sem filhos. Ela se juntou a Lampião, fugiu com o Lampião e viveram longos 8 anos nesse relacionamento marcado por muitas lutas e muito conturbado. Mas eles tiveram uma filha, a Expedita, mostra aí na tela para nós, a Expedita, já ainda, ela é a mãe, tá? E essa aí é uma foto recente da Expedita, na verdade, foi a única filha reconhecida de Lampião e Maria Bonita, e eles a deram para um casal de vaqueiros criar para eles. Depois, Maria Bonita engravidou mais 2 vezes, perdeu os bebês logo cedo, já nascidos. Depois engravidou mais 2 vezes, os bebês nasceram mortos. Tem outra foto, isso, olha ela aí à direita, e depois também ao lado de Lampião. E depois ela engravidou mais 3 vezes e sofreu 3 abortos. Uma mulher de raça, de fibra, marcada pelo cangaço, pela caatinga, pelo sol forte e pela luta ao lado de Lampião. É Maria Bonita, mulher macho. Se lembrando a história de Lampião, que há 73 anos atrás, é isso mesmo, em 27 de julho de 1938, sofreu uma emboscada e foi aí que ele morreu. E aconteceu assim: na noite de 27 de julho, até na virada, ele acampou junto com o bando, que era nunca mais de 50 anos ele tinha no bando dele. Nesse dia, se não me engano, ele tinha 38 no bando com ele. Eles acamparam em uma fazenda do interior de Sergipe, no estado de Sergipe. E durante a noite, muita chuva, frio, o clima estava realmente complicado. Eles foram atacados por uma guarnição da polícia. Não deu nem tempo de reagir. Antes do amanhecer, eles estavam reunidos e foram pegos de surpresa, desprevenidos. Está vendo aí todo o grupo reunido, Lampião aí do lado direito, tá vendo? Você consegue visualizar? As fotos são realmente muito antigas, tudo é de acervo, de arquivo de museus, realmente, mas não deu nem tempo de reagir. Foram 20 minutos de fogo mesmo, sem nenhuma defesa do bando de Lampião. Aliás, Lampião foi um dos primeiros a morrer, um dos primeiros. Isso fez com que até muitos fugissem. Está vendo as cabeças aí? As cabeças foram expostas em praça pública e elas passearam por todo o Nordeste. A polícia queria mostrar quem é que mandava. Inclusive, Maria Bonita também foi gravemente ferida durante esse tiroteio. Porém, Maria Bonita não morreu nesse momento, depois ela foi degolada viva. E você está vendo aí na tela o Corisco. Corisco era um amigo antigo de Lampião, eles se separaram, mas não deixaram de ser amigos. Quando ele soube da morte do bando, da morte de Lampião, seu grande amigo, companheiro, da morte de Maria Bonita, ele se vingou furiosamente. Ele matou policiais e os perseguiu. Obviamente que, em retaliação, ele também foi perseguido pela polícia e morreu em 1940. O resultado, a cabeça dele foi exposta no museu ao lado da cabeça de Lampião e Maria Bonita, e esses restos mortais ficaram expostos por mais de 3 décadas em um museu em Salvador. E assim termina a história de Lampião, de Maria Bonita, de Corisco, vingador. Marcaram para sempre a história do Nordeste. E você também pode participar do Aconteceu. Se você tem um fato importante que marcou a nossa história para o dia seguinte, envie para o meu Twitter, twitter.com/EugênioVictal. Amanhã tem mais.